Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria e discernimento aqui, para a gente poder, Cristiano e Carlinhos, manter as nossas convicções, né? Os nossos princípios, os nossos valores e a verdade. Eu acho que, acima de tudo, eu sempre costumei dizer, né? A verdade, ela tem que prevalecer em todos os ambientes, né? Teve uma época, Carlinhos, que eu falava o seguinte, Cristiano: para cada mentira falada, eu vou falar 10 verdades, né? Porque uma mentira falada 10 vezes, ela se torna verdade. Então a gente tem que combater isso. E eu estou aqui de coração limpo, coração aberto, para poder responder as perguntas que vocês tiverem aí para fazer. Apesar dessa situação que chamou a atenção do meio político, que aconteceu ontem à tarde, né, do Paulinho gravar um vídeo, inclusive, ao lado do pré-candidato André Spadaro, é bom a gente frisar que essa entrevista já estava agendada anteriormente. O Cristiano fez um contato com o Paulinho para poder trazê-lo aqui em função da sua saída, né, do seu pedido de exoneração lá da Secretaria de Zeladoria e Serviços. Então foi uma coincidência o Paulinho justamente anunciar esse apoio à pré-candidatura do André Spadaro às vésperas da nossa entrevista. Por que motivo que você acabou deixando, né, a Secretaria, Paulinho, de Zeladoria, onde você fazia um trabalho que era bastante reconhecido aí pela população? O próprio prefeito Mário Pardini fez um agradecimento público à sua colaboração no governo, né? Por que você resolveu pedir a exoneração do cargo e deixar o governo Mário Pardini? Bom dia, Paulinho. Bom dia. Dá um bom dia aqui para o Vanderlei. Bom dia, Paulinho. Aqui. Prazerzão, viu? Opa, prazer é todo meu. Na verdade, Carlinho, eu queria aproveitar o momento que você falou isso e agradecer, né, de coração aqui, a oportunidade que o prefeito Pardini me deu, né, de comandar o gabinete do prefeito dele por quase 8 anos e comandar a Secretaria de Zeladoria desde a sua formação, né? Desde que o prefeito assumiu a prefeitura de Botucatu em 2017, ele já me incumbiu de cuidar da parte da zeladoria, mesmo a secretaria não existindo. Então eu só tenho gratidão pela oportunidade que o prefeito Pardini me deu e eu pude corresponder. Quando eu fui lá falar com o prefeito Pardini para dizer para ele, né, que eu ia me afastar da secretaria, pedir a exoneração da secretaria, eu contei um pouquinho, né, para ele, e já contei várias vezes para ele um pouquinho da minha história, né, que graças a Deus todas as coisas, Carlinhos, onde eu fui incumbido de todas as missões que foi me dado na prefeitura, nesses praticamente 12 anos de secretário, 4 anos com o ex-prefeito João Cury e quase 8 aí com o prefeito Pardini, eu entreguei todas elas, todas, Carlinhos. Então, podem falar o que quiser de mim, mas não podem falar que eu não sou trabalhador, entendeu? Podem falar que eu sou político, que eu gosto da política, mas todas as missões que foi me entregue, eu entreguei com louvor. E a minha história na prefeitura, né? Eu sou uma pessoa, até eu falo, Carlinho, e quem me conhece sabe, eu não sou fácil de lidar, né? Eu tenho as minhas opiniões, eu coloco as minhas posições, quantas e quantas vezes os meus conselhos, Carlinho, nunca é conselho para o mal. Eu sempre aconselhei o ex-prefeito João Cury, sempre aconselhei o prefeito Pardini, para o bem da cidade, para o bem do povo, né? E nessa trajetória minha de 32 anos de prefeitura, Deus permitiu que a gente tivesse esse destaque, né? E todo esse trabalho que eu pude realizar. E tive momentos importantes diante da prefeitura. Então, mas chega um momento que esse ciclo, ele tem que... Ele acaba terminando, e às vezes é por não ter como você continuar, entendeu? Porque se tem uma coisa, Carlinho, que é inegociável para mim, é isso que eu te falei um pouquinho fora do ar ali, né? É os meus princípios e valores. Isso não tem negociação. Então, e não é a política que vai mudar isso. E para mim, não vale tudo na política. Para mim não vale mentir na política, não vale enganar,
Não vale ficar fazendo joguinho pelas costas, entendeu? Bate na sua costa, ah, não, mas você é isso, é aquilo outro, e por trás você sabe que está tendo uma movimentação para tirar você do jogo. Então, acho que hoje eu fiz questão, agradeci o Vanderlei, né, por dar essa oportunidade da gente vir aqui hoje, primeiro desmistificar algumas inverdades, né? Segundo, para mim colocar a minha posição. Eu nunca fui desonesto com ninguém, nunca fui desleal com ninguém, e todos os movimentos políticos que eu fiz, Carlinho, eu comuniquei o prefeito Pardini, todos. Eu não fiz nada nas costas de ninguém. Então, isso mostra um pouquinho da minha transparência, da minha clareza, e quem me conhece, Carlinho, sabe do que eu estou falando aqui. Eu estou vendo você falar agora, e parece que você carrega uma certa mágoa, né, por ter sido fiel esse tempo todo, e essas movimentações que você disse que aconteceram na prefeitura não aconteceram às claras. Parece que não jogaram limpo com você. É mais ou menos isso, Paulinho? Carlinho, eu poderia resumir dizendo isso, entendeu? Porque às vezes o não, ele é dolorido, mas é melhor do que você ficar jogando com as pessoas, entendeu? Brincando com elas, né? E eu, Carlinho, tenho uma história política. Eu tenho uma história de servidor público da prefeitura. E eu tenho 51 anos de idade, eu não sou moleque, para as pessoas ficarem fazendo, ficar jogando comigo. Então, eu acho que essa posição minha, entendeu? Ela não mostra uma mágoa, ela mostra uma pessoa que quer estar com as pessoas que querem ela. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que pontuar na nossa vida é o seguinte: não dá para você estar aqui junto com o Vanderlei, com o Cristiano e com o Cezinha, se eles não querem você aqui. Você pode até teimar, entendeu? Mas vai chegar uma hora que isso não vai seguir para frente, certo? Então, eu de verdade deixei a secretaria, até por ética, porque eu já tinha, né, avisado o prefeito Pardini que eu poderia tomar uma posição política diferente da dele. Isso eu venho falando para ele de 3 a 4 anos, isso não foi feito na calada da noite, isso não foi feito às escuras, eu nunca agi desse jeito. Eu venho falo, olha, se você tomar tal decisão, eu não vou poder estar junto, entendeu? Mas vamos trabalhando, vamos indo para frente, entendeu? E isso eu sempre fui muito transparente com o prefeito Pardini, com o ex-prefeito João Cury, entendeu? Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu acho que terminou o ciclo ali meu, né, diante da secretaria, quase 12 anos. Eu costumo dizer, Vanderlei, que esse é um feito que eu já não precisava ser mais nada, né? Você não tem na história da prefeitura de Botucatu uma pessoa que conseguiu ficar mais do que 8 anos no cargo de nível de secretário. Então, você vê que a gente tem sim, Carlinho, né, uma bagagem, e se fosse só por causa da política, com certeza eu não teria ficado todo esse tempo. Então a gente tem um histórico. Queria agradecer, Carlinho, se vocês permitirem aqui, eu fiz isso já, mas eu queria fazer aqui hoje em público, né, desde a minha saída da secretaria, Vanderlei, a todos os servidores públicos municipais de Botucatu, que me ajudaram muito, desde os servidores aqui do prédio da prefeitura, das secretarias, e lá especificamente da Secretaria de Zeladoria, a todos, o Márcio Dadá, o Juninho, o Santini, o Rogério, que ajudou eu iniciar aquilo ali, né? Então no meu coração, de verdade, é só gratidão. Mas chega um momento que a gente tem que tomar decisões importantes na nossa vida. E essas decisões, Carlinhos, elas têm que estar pautadas nos nossos valores, nossos princípios e na verdade. Quando a gente fala de valores e princípios, a verdade, ela tem que fazer parte do topo dessa lista. Não vale tudo na política. Não vale tudo. E eu não negocio os meus princípios e valores. Prefiro não ser nada. Paulinho, bom dia. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar e agradecer você ter vindo aqui até a rádio. Paulinho, é indiscutível o conhecimento que você tem hoje da prefeitura, né, da população, da secretaria que você tomou conta, que você zelou, enfim. E acho que quando você, por uma questão óbvia, vai galgar ou vai pedir ou vai solicitar algum posto, alguma situação melhor na política, é absolutamente legítimo, né?
Porém, a política é isso que a gente está vendo aí. Ela tem um dinamismo e, às vezes, esse dinamismo ele traz esses problemas, esses conflitos, essas situações todas aí. Objetivamente, eu queria te perguntar o seguinte. O Paulinho, em algum momento, tinha expectativa de ser candidato a prefeito, de ser candidato a vice-prefeito, enfim, de galgar uma situação maior. E até que ponto aquela pesquisa feita pela agência 14 News, que colocou você em algum momento lá como liderando essas pesquisas, isso pode ter influenciado na sua decisão? Falar, não, eu acho que eu tenho o direito de ser ou candidato a prefeito ou candidato a vice-prefeito, no mínimo. É isso que eu queria saber de você. Vanderlei, primeiro o seguinte, a minha ficha de trabalho, né, eu costumo dizer, né, ela já me coloca numa condição política, vamos falar aqui, um pouco favorável, e não é por causa de mim, por causa das pessoas que me acompanham todo esse tempo, né? Então a gente é incentivado, muitas vezes, não é porque a gente quer, mas a gente é incentivado a participar de algumas coisas, e essa questão de eu me colocar à disposição do prefeito Pardini na época para ser candidato a prefeito foi justamente isso, né? As pessoas chegavam até Paulinho, poxa, tem um monte de nomes aí, mas seu nome é um nome importante, né? Todo o histórico seu que você tem, né? Todo o trabalho que você faz aqui dentro da prefeitura, tanta gente que gosta de você dá resposta, você não é um cara que enrola e tal. Então foi muitas conversas nesse sentido. No entanto, que eu fui lá e me coloquei à disposição do prefeito Pardini, mas eu não fui para a imprensa, eu não fui para lugar nenhum dizer que eu era um dos nomes. Quem falou na imprensa que eu era um dos nomes colocado aqui na Rádio Municipalista foi o próprio prefeito Pardini que falou, e vocês devem se recordar disso. Então, se ele quisesse ter guardado na gaveta dele esse nome e não ter aberto para ninguém da cidade de Botucatu, eu também não ia ficar bravo com ele, entendeu? Seria, lembra que eu falei para você dos sims e dos não? Às vezes um não bem falado é melhor do que você sabonetear, entendeu? É melhor, é minha opinião. Então, eu acho que esses movimentos, esses grupos políticos, né, inclusive grupos políticos importantes, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente tem apoio importante das entidades sociais do município de Botucatu, da qual trabalharam comigo e com a Sueli Tamelini. Nós trabalhamos juntos, fizemos as defesas junto, lutamos junto com as entidades sociais, que têm um papel importantíssimo na cidade de Botucatu, e não pode ser tratado de qualquer jeito. Eu sempre defendi isso, Vanderlei, né? Os servidores públicos municipais, eu tenho 32 anos de prefeitura como servidor, quase 12, que nem eu falei aqui no cargo de secretário. Eu tenho, né, apoios importantes dos servidores e que vêm fazer reivindicações para mim. Eu atendo muitos servidores na prefeitura, então a gente tem uma representatividade, né? E por ser evangélico, que todo mundo sabe que eu sou evangélico, a gente tem um caminho bastante aberto com os pastores da cidade de Botucatu, e também, Carlinho, ninguém fala isso, mas eu tenho amizade, né? Tenho muita consideração, e eles têm por mim, todos os padres da cidade de Botucatu, que também tratavam comigo na prefeitura. Você entendeu? Então, esse negócio, né? Ah, mas o Paulinho, não, você pega a parte de esporte da cidade de Botucatu, você pega a parte de atletismo. Pode perguntar para qualquer atleta em Botucatu quem é o Paulinho. Você pega a parte de futebol. Então a gente, Vanderlei, tem uma representatividade política, um capital político importante, né? E respondendo a sua pergunta, talvez foi isso que deu toda essa notoriedade, né, ao meu nome, à enquete, né? E a gente tem um nome consolidado. E é importante falar isso, que eu lembro, Carlinhos, quando o ex-prefeito João Cury, em 2015, novembro de 2015, ele me chamou no gabinete e falou para mim, falou, Paulinho, você tem uma missão. Eu falei, qual que é a missão, João? Você vai andar na cidade de Botucatu, em todos os cantos, em todos os lugares, com o nosso candidato a prefeito que nós vamos colocar. Eu falei, mas quem que é? Na época se falava do Caco, andei muito com o Caco, vocês sabem dessa história. Aí, por alguma circunstância, o Caco foi tirado e o João Cury buscou o prefeito, nosso atual prefeito Pardini, que era superintendente da Sabesp. Quem que andou com o Pardini apresentando ele para a cidade toda de Botucatu? Fui eu que andei. Eu e o italiano, muitas vezes, o italiano o que trabalha comigo lá na prefeitura. Então, Carlinhos,
a gente já vem de uma participação, Vanderlei, muito grande, e a população junto à população de Botucatu, né? Em 2020 eu fui o coordenador da campanha do prefeito Pardini, coordenador, né? E então a gente tem um histórico político bastante considerado. Eu acho que isso que deu um destaque no nome da gente. Eu não estou triste, não estou magoado com ninguém por não ter sido o preterido. Não é por isso que eu fui lá com o doutor André Spadaro, de maneira alguma, entendeu? São muitas outras circunstâncias, né? Inclusive de defesa dos princípios e valores do qual eu defendo, entendeu? Então o doutor André, numa conversa que eu tive com ele, né, e trabalhei com ele, sei o homem honrado que é, sei o cara de palavra que é um cara muito de palavra, né? Depois eu quero contar uma história aqui, né, que estão falando por aí, né? O doutor André não quis você na campanha dele em 22, o doutor André não tinha confiança em você. Eu quero contar essa história hoje aqui. Hoje eu vim aqui, Carlinhos, para falar as verdades. Se as pessoas quiserem ficar mentindo, para cada mentira nós falamos 10 verdades, como eu abri a entrevista aqui. Não tem problema nenhum, mas hoje nós vamos falar a verdade. E outra coisa, né, que a gente vai falar, eu quero falar para vocês hoje aqui, como foi a minha ida para o MDB. A minha ida para o MDB não foi aos 45 do segundo tempo. A minha ida para o MDB foi conversada, foi negociada, não foi uma conversa de bastidores, não foi pressão de empresário, pressão disso, daquilo outro, para que eu pudesse ser filiado no MDB. Isso não aconteceu comigo, isso não. Eu fui lá naturalmente, fui convidado, fui porque eu quis. Então eu quero falar um pouquinho disso para vocês também, se vocês permitirem. Cristiano. Seria importante, então, a gente ter prosseguimento a essa história, você contar, né, essa parte aí, como que se deu essa colocação, o seu nome indo pro MDB, que acabou, então, também até na lista ali dos nomes, possíveis nomes a vice. É bom lembrar que o Paulinho, quando o prefeito Mário Pardini migra do PSDB para o PSD, o Paulinho, né, numa formação embrionária aí do partido aqui na cidade, passou a compor a executiva do partido ao lado do prefeito Mário Pardini. O prefeito como presidente do partido e o Paulinho, se não me engano, como vice-presidente do PSD. E depois, como acabou indo para o MDB então, Paulinho? O Carlinho, é bom a gente sempre lembrar, né? Quando a gente fala, tem duas coisas importantes que a gente tem que carregar com a gente: gratidão e lealdade, certo? A gratidão, ela tem um peso muito maior. Sempre a gente lembrar de onde a gente veio e as pessoas que nos ajudaram, certo? Isso eu carrego muito forte pelo ex-prefeito João Cury. E vou sempre carregar. Isso ninguém vai tirar comigo, não é convicção política, é gratidão das pessoas que me ajudaram a chegar aonde eu cheguei. E o ex-prefeito João Cury tem um papel importante na minha vida, muito importante, certo? Claro que nem sempre vai dar para nós caminhar junto na política, não tem problema. Isso para mim eu encaro naturalmente, não é sempre que vai dar. Mas todas as vezes que for possível, eu vou estar junto com o ex-prefeito João Cury. Isso não tem conversa, né? E quando eu fui para o PSD junto com o prefeito Pardini, foi ele que me pediu. Ele falou: Paulinho, eu estou indo para assumir a presidência do PSD e queria que você viesse comigo. Foi quando a gente desfiliou do PSDB e fomos para o PSD. Mas não tinha promessa de eu ser candidato a nada. Nunca teve promessa de eu ser candidato a nada. É bom deixar essa verdade aqui também. Nunca, né? A inspiração para que eu pudesse ser candidato a prefeito, candidato a vice, isso sempre veio de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Até porque, Carlinhos, você pode ser o melhor nome para ir para a urna, mas quem coloca o seu nome para ser votado na urna não é a população, né? Existem as forças políticas, os partidos, né? Os empresários que têm um peso muito forte nas indicações, né? E você sabe, não é só nessa eleição, é em todas as eleições, né? Então existe muita coisa por trás até chegar numa indicação. Então eu nunca, né? Eu não tinha essa pretensão de maneira alguma. Meu nome, ele foi de maneira natural aparecendo, né? Aparecendo e ganhando notoriedade. E aí quando já estava praticamente definido ali, com o prefeito Pardini definiu entre os dois nomes, né? Que aí tirou os outros nomes fora, inclusive o nome do ex-prefeito João Cury, numa entrevista aqui numa sexta-feira, né? Que o prefeito João Cury também estava com o nome
relacionado a ser candidato a prefeito de Botucatu, por esse grupo, entendeu? E aí, naquela entrevista, o prefeito Pardini, aqui na Municipalista, disse que o João tinha que galgar outros espaços, que o João é isso e tal, né? Não falou nos outros nomes e cravou o Rodrigo Taborda com o Fábio Leite. Vocês se lembram disso que está, né, tá gravado aqui. E aí, eu fiquei tranquilo na minha. Falei, ó, né, o prefeito Pardini é a nossa liderança política, né, se ele está com essa direção, maravilha. Né? E aí começou o movimento, né, de quem ia ser o vice, e o vice teria que vir do MDB, indicado pelo ex-prefeito João Cury, até porque o Pardini já tirou ele do circuito também naquela entrevista, né? Ele já falou que o João, né, ele já centralizou ali nos dois candidatos dele, o João ficou fora do circuito, entendeu? O João ficou que nem, como diz o caipira, que nem cachorro quando cai da mudança. E foi essa situação, né? E aí eu até brinquei com o João, falei, não te avisaram? Então foi uma brincadeira com ele, beleza, mas foi muito, muito bacana. Ele também levou na esportiva e tal. E ele também, eu acho que não tinha mesmo, o Vanderlei falava isso aqui no rádio, eu escutei falar, ele não tinha talvez esse desejo mesmo no coração de ser o candidato, né? Acho que ele estava ali mais para tentar juntar, compor o grupo, né? E é importante falar isso, viu, Vanderlei? Né, eu acho que, né, como a gente está aqui para falar as verdades, então nós vamos falar a verdade. Se tem um cara, rapaz, que nós temos que tirar o chapéu para ele, que lutou, que brigou para manter esse grupo unido, se chama João Cury. Isso nós temos que falar, Carlinhos, porque ele lutou. Ele lutou. A última conversa comigo foi, eu acho que 3 dias atrás, Vanderlei. Nós ficamos 1 hora no telefone, nós dois, né? E foi uma conversa eu fui até muito firme com ele, eu tive que ser muito firme com o João, com todo o respeito, é claro, né? Mas o João, cara, aí ele me ligou e falou para mim o seguinte, falou, Paulinho, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que você está passando um momento político importante na cidade, você tem uma boa representatividade e eu gostaria que você viesse para o MDB. Viesse para o MDB para ser vice no MDB. Essa foi a conversa minha e do ex-prefeito João Cury. Falei, João, mas eu tenho alguns problemas que eu preciso resolver, entendeu? Eu não posso dar de primeira mão para você falar que eu vou, de jeito nenhum, entendeu? Até propus para ele, Carlinhos, nesse dia, que levasse eu e o Curumim para lá, nós dois, que filia eu e o Curumim vai de vice pelo MDB e eu ajudo você a organizar, certo? Fiz a proposta para ele, para o João. Falei, eu ajudo, mas eu queria o Curumim de vice. Falei dessa forma, assim, a conversa nossa foi muito, muito nessa linha, entendeu? E aí, ele falou, não, eu acho que você está vivendo um momento político melhor do que o Curumim, venha você, se o Curumim quiser filiar, de repente lá na frente, pode ser, mas eu não posso dar garantia para ele e tal. Foi uma conversa muito transparente, assim, nesse nível. E aí, eu falei para ele, João, eu acho que foi uma conversa no final de semana, eu falei, João, deixa eu falar o seguinte para você. Eu vou conversar com o Curumim e com o prefeito Pardini, depois te dou resposta. Foi essa. Aí fui de manhãzinha, já sentei com o Curumim, falei, Curumã, essa é a situação, o João falou isso, falou aquilo outro e tal, e pode ser que eu vá lá para o MDB, certo? No almoço, sentei com o prefeito Mário Pardini e falei para ele, falei, prefeito, o João me fez essa proposta, assim, né, de eu poder ir para o MDB, o senhor tem alguma objeção de eu me filiar no MDB e colocar o meu nome à disposição para ser vice, aqui, independente do candidato que o senhor vai indicar? Pode ser o Fábio Leite ou pode ser o Taborda. Mas, eu depois vou contar um pouquinho mais sobre isso aqui, sobre essas duas candidaturas. E aí o Pardini ainda olhou para mim, nós sentados como está nessa mesa, e falou, Paulinho, o seu nome é bem aceito, tanto por mim, pelo Taborda, como por Fábio Leite. Pode filiar no MDB. Entendeu? Então, nunca fiz nada nas costas de ninguém. E muito menos com a minha liderança política, que no momento era o prefeito Pardini. Entendeu? Nunca fiz. Então, foi quando eu, logo em seguida, acho que na quinta-feira, dei a resposta para o João. Falei, João, eu vou para o MDB. O João deu a palavra dele para mim, que eu ia ser indicado como vice do MDB. Ele falou, você vai ser indicado vice do MDB. Entendeu? E nessa segunda conversa eu fiz uma ponderação para o João. Eu falei, João, vamos fazer o seguinte, ó. Se for o Rodrigo Taborda o indicado do Pardini, eu aceito ser vice dele.
Se for o Fábio Leite, você pode indicar qualquer outro nome do grupo, não tem problema. Porque eu sei que o Fábio tem dificuldade de caminhar comigo e eu tenho dificuldade de caminhar com o Fábio, não tem problema. Se for Rodrigo Taborda, você indica eu. Se for o Fábio Leite, nós temos aqui o Marcelo Slema, nós temos o Cula, nós temos a Érica, nós temos o Caco. Eu falei todos os nomes que estavam ali à disposição. Você indica qualquer outro desses nomes para fazer parte da chapa com o Fábio Leite. Para mim não tem problema. Esse foi o acordo meu com o João para que eu me filiasse no MDB. Entendeu? Se fosse Rodrigo Taborda, eu seria indicado como vice. Se fosse Fábio Leite, ele colocaria qualquer outro nome daqueles ali, que são nomes, inclusive, muito bons, meus amigos, não tenho problema nenhum. Qualquer desses nomes aí que for lá para a chapa, não tem restrição. Isso aí não é demagogia, entendeu? Porque você vê as pessoas falando, não sei o que, fulano. Não, qualquer nome lá, né? E apesar que agora vai ser meu adversário, não tem problema, pode ser qualquer um, não tem problema. Então, foi essa conjuntura toda que me levou ao MDB. E uma coisa, Carlinhos e Vanderlei, que é bom a gente... Você frisou isso ontem aqui na entrevista do Fábio Leite, né? E eu fico muito preocupado, né? Porque eu ouvi aqui ontem a entrevista, fiz questão de ouvir inteira, depois eu ouvi de novo a entrevista, né? E eu fiquei muito preocupado, muito. Porque a verdade, ela tem que estar acima de todas as coisas. A verdade, Vanderlei, para um homem público, para um político, tem que estar acima de tudo. Não pode falar as coisas para as pessoas só para ser um bom candidato, só para ganhar uma eleição. Pelo menos esses são as minhas convicções, né? Os princípios do qual eu defendo, né? E faltar com a verdade, muitas vezes, numa emissora de rádio tão importante como a Municipalista, tem que levantar, tem que acender uma luz, tem que pôr um ponto de interrogação. Tem que pôr. A pessoa que se dispõe a ser um homem público, a ser um prefeito da cidade de Botucatu, não pode. E onde que o Fábio faltou com a verdade na entrevista de ontem? Eu vou falar, Carlinhos. Na verdade é o seguinte, dentro de toda essa conjuntura minha no MDB, ontem o Vanderlei perguntou, não sei se foi o Vanderlei ou você, ou vocês dois perguntaram, se ele tinha algum problema em caminhar comigo. O Vanderlei perguntou para ele. Comigo. O Paulinho pode ser vice seu? Né? Não, pode. E ele falou isso há uns 15 dias atrás em outra emissora de rádio, a mesma coisa. E faz mais de 30 dias, se eu não me engano, Carlinhos, que o João Cury, dentro daquela conjuntura que eu falei para você, que ele quer manter o grupo unido, né? Que ele quer pôr todo mundo junto na mesma mesa, que ele entende que esse grupo é o mesmo grupo lá de 2009, quando ele ganhou a eleição, que o prefeito Pardini só deu continuidade em tudo que ele começou a construir na cidade de Botucatu, na parte política e todo o desenvolvimento da nossa cidade. E o João Cury pediu para mim e pediu para o presidente da Câmara, nosso Cula, que promovesse uma conversa minha e do Fábio Leite. Falou, olha, Cula, senta o Paulinho com o Fábio Leite para ver se eles conseguem se entender, se eles conseguem caminhar junto. Eu sei da dificuldade que o Fábio tem com o Paulinho, eu sei da dificuldade que o Paulinho tem com o Fábio, a questão de afinidade, os enfrentamentos que a gente teve dentro da prefeitura, né, na questão administrativa de trabalho. Então, o João me convenceu, porque para mim já estava definido, Carlinhos. Não foi o Rodrigo Taborda, para o Fábio Leite, indica qualquer outro nome, não precisava me indicar. E eu estava tranquilo, muito tranquilo com isso. Porque isso é palavra, foi palavra dada, né? Mas o João, você conhece, todo mundo conhece o João, né? Achando a importância, né, da minha pessoa em relação a todo esse processo político, fez essa proposta para o Cula. O Cula, numa segunda-feira, marcou aqui na Câmara dos Vereadores, no gabinete dele, eu, o Fábio Leite e o Gilberto Mariotto, que é secretário na Prefeitura. E nós fomos para essa conversa. Conversei com o Fábio, falei, Fábio, né, melhor para o grupo, veja bem, talvez nós passar por cima de tudo isso, de repente pode ser, entendeu? Que dê liga, né, que dê jogo, como diz o ditado popular, né? E ele me escutou, olhou para mim e disse o seguinte, Paulinho, eu não tenho como caminhar com você. Você para mim como vice não dá. Então, não custava nada ontem o Fábio aqui na Municipalista, ou na outra emissora, ele ter falado isso, falado, olha, de todos os nomes, Vanderlei, que está colocado ali, eu tenho dificuldade sim com o nome, que é o Paulinho.
E já falei para ele isso, que eu tenho dificuldade. Não tem problema nenhum, eu ia ficar com raiva dele? Eu ia ficar porque foi honesto da parte dele, quando ele me falou isso, entendeu? Mas é um discurso assim, Carlinho, que para colocar para a opinião pública, a população de Botucatu, que é eu que estou deixando o barco, entendeu? Ah, o Paulinho está deixando o barco, ele abandonou o time, entendeu? É muito ruim isso. Então, a verdade, e vai aparecer todas as verdades, não vai ser só nessa entrevista aqui. Tem muitas verdades para nós falar, entendeu? Essa minha ida, Carlinho, com o doutor André Spadaro, não é uma ida o cara não conseguiu ser candidato a prefeito, não conseguiu ser vice, e o acordo que eu tinha para ser vice era com o Rodrigo Taborda, eu não tinha acordo para ser vice com o Fábio Leite. O João, com toda a visão dele, que me colocou nesse cenário, entendeu? Então, eu estou muito tranquilo, Carlinhos. Vou manter a verdade, vou manter a minha linha de política, vou trabalhar muito, muito para o doutor André Spadaro, porque eu sei, Carlinhos, que ele é um cara que tem condição de governar essa cidade, como ele na Secretaria de Saúde. Não precisa falar muito do doutor André Spadaro, né? E depois, só para deixar vocês fazer alguma pergunta aqui, senão eu fico falando que nem maritaca aqui, eu quero falar um pouquinho dessa questão. Por que o doutor André Spadaro não me quis na campanha dele em 22? Agora, Paulinho, eu fico sem entender uma situação, né? Se havia por parte do grupo, né, um entendimento de que havia ali uma rusga entre você e o Fábio Leite e você, uma incompatibilidade. Se você está dizendo, que você mesmo falou, se for o Taborda escolhido, eu gostaria de ser o vice. Se for o Fábio Leite, fiquem à vontade para escolher o outro. Sabendo então que você se dispôs a isso, o Fábio sendo escolhido, e vocês não se entendendo, onde que ficou então, o negócio ficou, onde se criou um impasse? Por que se insistiu em algum momento no seu nome, sabendo que vocês tinham esse conflito? Isso que eu não estou entendendo. Na verdade, Carlinhos, foi isso que eu falei. O João é um cara visionário da política. E ele queria, ou se tem um cara que lutou para esse grupo estar junto, exatamente foi isso, entendeu? E aí, do jeito que foi feito esse processo, né, lembra que eu falei para você dos jogos por trás, né, para tirar eu fora do jogo, entendeu? Isso sim que não se pode fazer na política, entendeu o que eu estou falando ou não? Eu fiz tudo, é claro, eu não enganei ninguém. Todos os movimentos políticos que eu fiz, eu fui posicionando as pessoas, inclusive a minha ida agora para a campanha do doutor André Spadaro, eu deixei muito claro que eu iria. Entendeu? Inclusive para o presidente do meu partido, que é o MDB, o André Pérez, e para o ex-prefeito João Cury. Deixei muito claro, falei, olha, eu vou tomar essa decisão. Entendeu? Que é uma decisão, Carlinhos, que não é pessoal. É uma decisão de uma pessoa que está sentada aqui com vocês, que ama essa cidade e que sabe como vai ser a partir de 2025, entendeu? Dependendo do prefeito que ganhar. Você tomou essa decisão diante do veto do Fábio ao seu nome? Carlinhos, não é muito bem isso, até porque eu falei, você falou bem, você falou muito bem, entendeu? Eu estava conformado com uma situação que poderia não ser eu, certo? Poderia, eu não tinha problema nenhum. Eu tomei essa decisão, Carlinhos, para o bem da cidade, para o melhor da cidade, e essa é a minha concepção, para os valores. Ontem eu ouvi aqui, Carlinhos, você pode ver que eu tomei uma decisão ontem por ouvir 2 vezes a entrevista do Fábio. 2 vezes. E ele faltou com a verdade ontem aqui. Ele faltou com a verdade, está gravado. Quem quiser entrar no programa de vocês aqui de ontem, vai ver que ele falou que não tinha restrição nenhuma ao meu nome. Se ele tivesse falado a verdade, talvez eu estaria lá no grupo, lá mesmo não sendo nada, mesmo não querendo. Agora não dá, Carlinhos, para caminhar junto desse jeito. Aí não dá. Querendo jogar a opinião pública contra eu. Querendo dizer que é eu que ia sair do grupo, entendeu? Que é eu que ia rachar, que é eu... Então, não precisa fazer esse jogo. Eu fui naturalmente. E fui, não porque... o Paulinho fez isso só para confrontar o prefeito Pardini, o João Cury, o Fábio... Não, eu fiz para manter as minhas convicções e os meus valores. E no topo dessas convicções está a verdade. Nem que eu seja penalizado por isso. Nem que eu sofra as consequências por isso, mas eu acho que a verdade tem que se manter. Ô Paulinho, eu acompanho um pouco esses bastidores e para mim chegou algumas informações assim.
né? O Paulinho está bravo com o prefeito. O Paulinho chegou a meter o dedo na cara do prefeito, dizendo que ele era o candidato a prefeito. Então, eu quero saber se isso é verdade. Chegou para mim que o Paulinho, uma vez que me parece muito claro que o João Cury tinha um compromisso com você, eu ouvi também, né, de que você seria o candidato a vice. Aí, evidentemente que essas mudanças, né, ocorreram e elas não foram tão naturais assim como você está colocando, porque se fosse tão natural assim, esse vice já teria sido escolhido lá atrás, porque nós sabemos que o André Spadaro já é um candidato já talvez mais conhecido do grande público, e o Fábio Leite tem todo um trabalho pela frente, porque foi escolhido para ser o candidato a prefeito. Então, essa versão de que, não, foi tudo natural, ou pode ser o fulano, ou pode ser... As coisas parece que não foram bem assim, não. Parece que o Paulinho ficou bravo mesmo com essa história, e o Paulinho chegou até, segundo informações, por isso que eu quero perguntar para você, com toda a lealdade, dentro da sua franqueza, que o Paulinho chegou a criar algumas dificuldades, indo até algumas igrejas falando, explicando que queria ser o candidato, que o Fábio Leite é outro segmento religioso, que é diferente do seu, etc. e tal. Isso até chegou para mim. Então, eu quero saber o seguinte, Paulo. Primeiro, indubitavelmente que você hoje reúne condições para ser vice, ponto. A questão do Fábio Leite, me parece que é o cara que diz não, quando é para dizer não, quando precisa dar algum dinheiro para alguém, para alguma instituição, para algum órgão social, e talvez esse cara seja o cara que tenha dificuldade de ter relacionamento com as pessoas ali interno da prefeitura, das mais diferentes secretarias, quando ele tem que dizer não para alguém, como o Pardini disse não, inclusive para muita gente, né? Então, até que ponto isto que eu estou falando aqui, essa questão do dedo em riste para o prefeito, que você seria o candidato a prefeito, que você reunia condições de ser candidato, essa demora para se escolher o vice-prefeito, porque tinha aí um impasse, tem um impasse, é natural que tenha, a política é isso mesmo. O João Cury tinha assumido um compromisso com o Paulinho, de ser ele o candidato a vice, e aí de repente surge o nome do Taborda, surge o nome do Marcelo Sleiman, surgem outros nomes como virtuais candidatos a vice, né? Então, até que ponto isso foi tranquilo, ou se nós tivemos realmente esses impasses levados às consequências como essa que eu falei, de ir na igreja, de candidato, de criticar, de falar e de esbravejar e etc e tal. Vanderlei, primeiro vamos pontuar aqui, né? O Taborda filiou no MDB aos 45 do segundo tempo, né? Então o Marcelo Sleiman já estava, eu já estava, o Kula já estava. Isso é bom a gente deixar bem pontuado, né? Claro. Que até o Carlinho disse aqui que causou uma estranheza essa filiação dele, mas quando o João me consultou, inclusive, perguntou para mim se poderia filiar o Taborda lá. Quem sou eu? Eu não sou dono de partido, não sou presidente de partido para falar para ele não filiar o Taborda. Então, antes do Taborda ir para lá, houve uma consulta comigo, o João me consultou, falou, Paulinho, você tem alguma objeção do Taborda se filiar aqui? Eu falei, de maneira alguma, até porque eu gosto do Taborda. Eu falei, eu não tenho problema nenhum com o Taborda, e não tem problema nenhum. Agora, você filiando ele, falei isso para o João Cury, falei, você filiando ele, você prepara para a pressão, porque o nome a vice desse grupo é o Rodrigo Taborda. E isso ficou claro, e se for o Rodrigo Taborda, vai ficar claro para a cidade isso que eu estou falando, e isso é verdade. Então, Vanderlei, falaram muitas coisas, e eu abri essa entrevista falando o seguinte, que para cada 10 mentiras, para cada uma mentira nós vamos falar 10 verdades, certo? E esse é um compromisso meu nessa campanha, pré-campanha, o que vim pela frente, certo? Nunca coloquei o dedo no nariz do Mário Pardini, tive embates importantes com ele, porque eu sou um cara de opinião. Eu não sou um cara de ficar passando a mão na cabeça porque ele era o prefeito. Nunca. Não fui assim com o ex-prefeito João Cury e não fui assim com o prefeito Pardini. Então, todos os embates que eu tive com o Pardini foi com muito respeito.
mas coloquei a minha posição, do que eu acredito, das minhas convicções, dos meus valores e se eu poderia caminhar junto ou não. Então, nunca cheguei lá e falei, eu tenho que ser. Existiu sim, quando o meu nome, quando eu ganhei enquete, né? Existiu movimentos da sociedade de Botucatu legítimo, que eles quiseram abafar. Que o Pardini não abriu agenda para os grupos irem lá, entendeu? Ele abriu sim agenda para os pastores, foram mais de 40 pastores no gabinete do prefeito, né? Dizendo lá que a preferência era pelo meu nome naquele momento, certo? Teve lá pessoal do futebol, pessoal do atletismo, conversando com o prefeito, colocando que o meu nome seria um bom nome. Mas eles foram por quê? Por espontânea vontade. Não, vamos lá falar que o Paulinho é o nosso candidato. Não, foram lá colocar o meu nome. Não falou que ia ser contra os outros candidatos, mas que a preferência deles, se fosse indicado, seria eu. Você entendeu? E esse é um movimento natural. Vanderlei, eu tenho contatos com todas as igrejas evangélicas de Botucatu e com as igrejas católicas também. Né? Se você chamar o padre Hermes aqui, chamar o padre Chico, qualquer e falar qual que era a relação nossa, a gente sempre teve uma relação muito amistosa, muito boa. Então, e eu sou evangélico. Então, entre um candidato, Vanderlei, respondendo um pouquinho essa questão de religião, entre um nome que está colocado na política, sendo evangélico, né, e o outro não sendo evangélico, não estou falando aqui de religião, né, provavelmente eu tenha um percentual maior de pessoas desse meio que queira que eu seja o candidato, certo? Então, acho que isso é bom deixar claro. Agora, Vanderlei, as pessoas falam muita coisa, certo? As minhas posições, eu sempre falei dentro do gabinete para o prefeito Pardini, as minhas posições. Isso você não tenha dúvida disso. Sempre coloquei. E não coloquei isso ontem, né? Eu venho falando com ele já faz 3 anos, mais ou menos. Então, Vanderlei, vamos falar muita coisa, nós vamos ter que voltar aqui de novo, falar mais verdades. Foram 40 pastores na 40 pastores. Falando, não, Paulinho é o nosso candidato. Vanderlei, eu nunca vi isso. De verdade eu estou falando para você. Eu nunca vi. Entendeu? E se você chamar todos os pastores aqui que estiveram lá e perguntar, o Paulinho ligou para o senhor ir lá? Não ligou. Porque se eu quisesse, Carlinhos, com toda a humildade e simplicidade aqui, se fosse eu ligando, não ia 40. Eu colocava 200 pastores lá para falar para o prefeito Pardini, se fosse a minha intenção, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Tem pessoas, entendeu, Cristiano, que quer ficar jogando eu ainda mais contra o Fábio, usando essa questão de religião. Não tem problema. É claro que isso na campanha, ela vai ter uma desenvoltura maior, não tem jeito. Não tem jeito, a campanha ela vai pedir isso. E eu me posicionando agora do lado do Dr. André Espadaro, provavelmente a gente vai ter muitas igrejas, muitos pastores vindo acompanhando, porque é o grupo que defendia o meu nome, entendeu? Você pega os servidores públicos municipais, eles também defendem o meu nome. Você pega as entidades sociais, eles também. Você pega o grupo do atletismo em Botucatu, que é muito grande, boa parte defende o meu nome. Agora, isso foi um trabalho construído, entendeu? Isso foi eu não criei dentro da prefeitura, eu criei relações com as pessoas, então isso é muito natural, né? Eu sempre fui a pessoa que fazia o atendimento final dentro da prefeitura, então eu tinha muito mais exposição do que alguns secretários, né? Então a gente tem um capital político importante, Vanderlei, que tinha que poderia, no mínimo, ser respeitado pelo grupo, né? Mas não tem problema, né? Eu acho que o fato do nome do Rodrigo Taborda ser candidato a vice, não seria exatamente por isso que ele também é evangélico? Tudo bem, não tem. Eu acho que é uma decisão deles, entendeu? Que existe um grupo defendendo isso fortemente em cima, inclusive do ex-prefeito João Cury, e que eu acho muito natural. Se eu quisesse ser um cara, não, eu podia ter falado pro João, mas você deu uma palavra para mim que é filiar o Rodrigo Taborda aos 45 do segundo tempo? Não fiz esse impedimento. Não fiz. Falei, pode filiar, João, não tem problema nenhum, mas segura a pressão, porque você sabe que existe um movimento muito forte pro Rodrigo ser o vice do Fábio Leite, entendeu? Então, foi isso a minha conversa com... Aí eu te faço uma outra pergunta, se me permite, tanto o Carlinhos quanto o Cristiano. Não é na hora de você, como você conhece os meandros da prefeitura, vamos lá, não é na hora de você se lançar candidato a vereador
e ser um cara que vai fazer contraponto a este ou aquele governo, porque você conhece, está lá dentro, você sabe. Não seria isso o caso? Para você se projetar ainda mais politicamente? Olha, Vanderlei, eu vou falar uma coisa. Eu já ouvi você dando essas dicas aqui no programa, entendeu? De que eu teria essa característica, né? Esse potencial para ser vereador. E com todo respeito eu falo para você, eu acho que a gente, para tomar uma decisão dessa, a gente tem que ter primeiro o perfil. Entendeu? Você acha que você não tem o perfil? Eu não tenho perfil. Se eu for para a Câmara Municipal, tiver a oportunidade de ganhar uma eleição para vereador, sabe o que vai acontecer comigo? Vai acontecer uma frustração, porque eu sempre fiz parte do Executivo. Eu sempre trabalhei no Executivo. Respeito cada trabalho da Câmara de Vereadores e a importância que cada vereador tem para a nossa cidade, para os projetos importantes que aprova na cidade. Mas eu não tenho perfil, Vanderlei. Eu não tenho perfil. E outra coisa, é importante falar aqui que eu não me coloquei, é importante dizer, porque às vezes a pessoa fala, o cara não foi isso, não foi aquilo, não sei o quê. Eu não me coloquei à disposição de nada. Isso aconteceu naturalmente. Quem me colocou como um dos nomes de candidato a prefeito de Botucatu, a pré-candidato a prefeito de Botucatu, foi o prefeito Pardini, não fui eu. Quem propôs para que eu pudesse lá ser vice no MDB, eu acabei de dizer aqui, quem que era o meu vice que eu defendia? Se chama Curumim, e eu deixo isso claro em qualquer lugar. Então eu não fiquei articulando, fazendo jocatilhas, né, pelas costas das pessoas para ser alguma coisa, eu não. Se colocar, Vanderlei, eu sempre tive uma posição em campanha política, se pôr eu de coordenador, eu vou ser coordenador. Se colocar eu para entregar o papelzinho na rua do nosso candidato, eu vou entregar. Então eu nunca coloquei o dedo na cara de ninguém para ser nada. Eu nunca cheguei no grupo e falei, eu sou melhor do que vocês para ser o nome. Então, essas verdades, Vanderlei, nós vamos falando aos poucos. Quem deu os alavanques, né, quem colocou o meu nome em destaque, foi a própria população de Botucatu e os grupos que me apoiam. Paulo, em algum momento, né, vendo essa situação que foi criada, mesmo tendo falado que para você ir para o MDB, para ser o candidato do partido a vice, na chapa que tinha o PSD como candidato a prefeito, o prefeito João Cury, mesmo fazendo esse movimento e oferecendo o seu nome como candidato a vice, vendo toda a situação criada, em algum momento ele deve ter falado para você, Paulinho, eu sei que a gente tinha um acordo nesse sentido, mas pelo bem do grupo, você abriria a mão de ser o nosso candidato. Você mesmo disse que poderia ser qualquer outra pessoa. Houve essa conversa? O Carlinhos, foi ao contrário. O João nunca abriu mão do meu nome. Ele nunca abriu. Nunca. O João sempre, por isso que ele insistiu tanto, essa conversa minha, junto com o Cula, o Gilberto Mariotto e o Fábio Leite aqui na Câmara Municipal, para a gente poder ver se a gente conseguia ter uma liga, entendeu? Se a gente conseguia caminhar junto. O João, ele foi um cara, assim, que ele queria ver, eu estou falando isso é verdade pura, ele que sempre quis ver esse grupo junto, unido, entendeu? Ele sabia das minhas dificuldades em relação ao Fábio e sabia das dificuldades em relação ao Fábio comigo, mas ele se esforçou, ele falou, quem sabe os dois sentando num bate-papo olho no olho, tal, de repente, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Nesse dia, o Fábio disse para mim que não teria condições, não poderia caminhar junto comigo, eu de vice dele. E eu respeitei, saí de lá muito feliz com a resposta do Fábio, muito feliz, né, pela sinceridade dele. Fiquei triste com ele esses dias numa outra emissora e ontem aqui não ter tido a coragem de falar, né, a conversa que a gente teve. Eu acho que só isso que eu fiquei muito chateado, né, e que isso me embalou mais ainda para tomar a decisão de ir com o Dr. André Spadaro. E você que procurou o Dr. André ou foi procurado por ele? Carlinhos, deixa eu falar uma coisa para você, uma pergunta muito boa. Na sexta-feira, né, dia 5 de abril, véspera de fechar, né, eu tive muito convite para se filiar no PL, para se filiar em vários partidos políticos, para ser vice do Dr. André Spadaro. Olha para você ver a minha postura. Se eu quisesse ser alguma coisa, se eu quisesse ter um racha no grupo, eu teria mudado de partido na sexta-feira ou no sábado.
entendeu? Para fazer isso com o grupo. Para você ver, Carlinho, aonde estão as verdades, entendeu ou não? E eu não fui, Carlinho. Mais de 10 pessoas me procuraram para fazer isso, certo? Dentro do que o Vanderlei falou, mas você não foi vice, você não, né? Você quis ser vice, quis ser prefeito. Não, se eu quisesse ser vice hoje, com todo o respeito aos bons nomes que o doutor André Spadaro tem lá para ser vice, eu tive esse convite dos partidos para ir lá, entendeu? Mas eu me mantive aqui, entendeu? Com a esperança da gente poder chegar numa situação que pudesse caminhar junto. Mas, Carlinho, a partir do momento que a gente vê, né, algumas coisas que aconteceu, e uma dessas foi essa entrevista de ontem, não tem jeito, Carlinho. Daí você procurou o doutor André. Aí não tem jeito, aí a gente tem que tomar atitude, porque nós estamos falando, Carlinhos, é importante a gente falar isso, e vocês têm uma responsabilidade com isso, como sempre teve em todos os papéis, né, da imparcialidade da Rádio Municipalista. O Vanderlei eu respeito muito o Vanderlei por causa dessas posições dele, entendeu? Em relação ao governo do estado, em relação ao governo federal, né? E em relação ao governo municipal, entendeu? Nós não podemos, Carlinhos, iniciar um governo que falta com a verdade. Isso eu vou falar em todos os cantos. Nós temos que ter clareza e saber que prefeito que nós estamos querendo, quer dizer, que então, não é mais o Mário Pardini. É importante falar, o Mário Pardini é uma pessoa que, se fosse ele o candidato, eu não estaria aqui, nós estaríamos junto com ele. Se fosse o João Cury o candidato, nós estaríamos junto com o João Cury, porque eu conheço essas pessoas, entendeu? Agora, nós temos que fazer uma reflexão. Qual o prefeito que nós queremos a partir de 2025? Quer dizer, então, que o Fábio Leite foi o responsável por pelo junto ao... Eu acho que ele deu... Você já viu falar o pontapézinho final? Inicial? Eu acho que foi um pontapé inicial, né? Uma coisa tão simples, tão fácil de fazer. Vim aqui falar, não, conversei sim com o Paulinho. Do MDB, todos os nomes que está colocado lá, é o nome, não precisava nem falar que não caminhava comigo, só falava o seguinte, é o nome que eu tenho mais dificuldade de caminhar. Pronto. Estava feito, estava falado, honestidade, verdade. Agora, ficar aí saboneteando para que eu tome uma decisão para sair do grupo, tá mal orientado. Está mal orientado. Quer dizer que nesse grupo... Como que o João Cury recebeu essa sua decisão de apoiar o André Spadaro? O João, rapaz... Você comunicou, João? Na verdade, eu estou fazendo um braço de ferro agora para levar o João comigo, né? Porque eu ainda tenho esperança lá agora de ser o vice do doutor André Spadaro. Então, estou fazendo, né, fiz algumas conversas, tenho falado bastante com o André Pérez, né? E eu queria que o MDB fosse comigo. A verdade é essa, entendeu? Tinha uma palavra do João, não é obrigado, ele não tem nada de obrigação. A partir do momento que indicou o Fábio Leite, o João não tem, concorda que o João não tem palavra comigo? E eu falei isso para ele, Carlinhos. Falei, João, fica em paz, mas eu gostaria muito, né, pela amizade, pela lealdade, pela gratidão que eu tenho pelo João, eu falei, eu gostaria muito, se você pudesse, ir junto comigo com o doutor André Spadaro. E o que ele respondeu? E eu ainda ter a possibilidade de negociar lá dentro do grupo que está com o doutor André Spadaro, os partidos que estão lá, para que eu possa ser o vice dele. Então eu estou trabalhando para isso, entendeu? O que o João falou para você? O João deu risada, o João você conhece, o João deu risada, falou, Paulinho, vamos conversar. O João gosta de conversar, você sabe disso. E não sei se ele está avaliando essa possibilidade ou não, entendeu? E a decisão que o João tomar, ele vai continuar sendo o prefeito que eu sempre respeitei, que eu tenho gratidão, independente disso. Que ninguém nos ouça o que eu vou falar aqui. Ninguém nos ouça. Parece-me que ele, agora ele por lado de lá, com o André Spadaro, parece que tem um ex-prefeito lá também, que parece que estão se agrupando. Não sei se procede isso não, que o ex-prefeito Ielo estaria talvez conversando com o grupo do Dr. André Spadaro. Então, depois de um longo e tenebroso inverno, vocês vão caminhar juntos? Ô Vanderlei, foi muito bom você falar isso. Foi muito excelente, entendeu? Eu tenho uma linha política que eu sou de direita e de centro-direita. Essas são minhas defesas. Dentro das minhas convicções, dos meus valores, está isso aí. Se acontecer um fato desse publicamente, Vanderlei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar dormindo em casa. Eu fico dormindo em casa. Mas na política, para mim, não vale tudo, Vanderlei. Eu acabei de falar para você isso aí. E tem algumas coisas, Carlinhos, que se ferir os meus princípios, eu não vou junto. Eu não vou junto. Então,
a conversa minha com o doutor André Spadaro, para que eu pudesse ser o coordenador político da pré-campanha dele, foi pautada em cima de todas essas conversas. Não foi uma ida para lá de conveniência, de jeito nenhum. Então, eu tenho algumas convicções que não serão quebradas por causa de política, não. Porque eu tinha muitas outras possibilidades, entendeu? Inclusive de ser candidato a prefeito de Botucatu, porque me ofereceram partidos políticos para fazer isso. Eu poderia tacar mais fogo nesse negócio, mas eu também tenho as consciências minha, Vanderlei, do meu tamanho. Entendeu? Eu sei o meu lugar. Entendeu ou não? Então, você não vai ver eu caminhar com essas pessoas. Você não vai ver. Entendeu? Pode escrever isso. Se eles, de alguma forma, fazer isso indiscretamente, né? Mas eu em palanque, eu falando, gravando vídeo, ou fazendo alguma coisa num palanque que tiver essas pessoas que você falou aí, Vanderlei, eu tenho princípio, tenho vergonha na cara. Você pode ter certeza disso que você não vai ver. Eu não. Muito bem. Paulinho, você não está repetindo uma situação que aconteceu um tempo atrás e que você também acabou criticando na época? Por exemplo, o Caco Colense, que não foi escolhido, né, para ser o candidato a prefeito, aquele grupo do qual você fazia parte entendeu que melhor na época era o Mário Pardini. E o que o Caco fez na época, que foi muito criticado por várias pessoas, acabou sendo o vice do Mariello, que era o grande adversário à época do grupo do prefeito, prefeito João Cury. Não é uma situação parecida hoje? Ô Carlinhos, boa pergunta, rapaz. Eu me fiz essa pergunta, entendeu? E já também tentei me colocar no lugar do Caco. Eu acho que as conjunturas políticas que nós estamos vivendo hoje é muito diferente da época, entendeu? Hoje nós não estamos falando de um adversário do prefeito Mário Pardini que nunca comeu na casa do prefeito Mário Pardini. Estamos falando de um rapaz, que é o doutor André Spadaro, que até poucos anos atrás estava chorando de madrugada junto com o prefeito Pardini. Com cada óbito que eles recebiam, né, da pandemia, do coronavírus, eles choravam junto. Nós estamos falando de uma pessoa que ajudou a carregar essa popularidade que o prefeito Pardini tem, entendeu? Toda essa popularidade que o governo do Pardini tem. Então nós estamos falando de um rapaz que foi candidato a deputado estadual, 34 mil votos, apoiado pelo prefeito Pardini. Então nós não estamos falando do Ielo, entendeu? Na época o Caco tomou uma diretriz muito fora no meu ponto de vista, entendeu? Muito fora do contexto. Nós estamos falando de um rapaz que até pouco tempo atrás fazia composição do governo do prefeito Pardini, entendeu? Um cara que trabalhou muito, inclusive o prefeito Pardini tem a aprovação que ele tem, e vocês sabem aqui o enfrentamento que ele fez na pandemia. Eu costumo dizer o seguinte, Carlinhos, e falo isso em todos os cantos, que a vacinação em massa, e você falou um pouquinho disso hoje de manhã aqui, que nós tivemos em Botucatu, foi um milagre de Deus, e ninguém pode tirar isso. Ninguém pode querer ser o pai da vacinação. Mas nós tivemos um instrumento de Deus que chama Dr. André Spadaro, que dividiu o apartamento junto com o ministro da Saúde da época, que era o Queiroga. Ele dividiu o apartamento. Você acha que nós aqui, simples cidadãos, né, cidadãos mortais aqui, ia conseguir um acesso com o ministro da Saúde? Então a Bíblia fala uma coisa, Vanderlei, que temos que dar honra a quem tem honra. E nessa questão da vacinação, não adianta vir aqui falar outro discurso, entendeu? Não existe o pai da vacina. Primeiro que nós temos que passamos um momento muito difícil e que foi um milagre. Eu concordo com isso, certo? Mas que nós tivemos um instrumento de Deus que chama Dr. André Spadaro e que nos ajudou muito, poupou muitas vidas na cidade de Botucatu. Isso nós temos, mesmo que eu fosse oposição do Dr. André Spadaro, eu iria falar isso dele, como sempre falei, porque isso é a verdade. Se não fosse um instrumento chamado Dr. André Spadaro, a vacinação em massa não teria chegado em Botucatu. Você citou em determinado momento da entrevista que ia falar por que o André Spadaro não queria você na campanha para deputado. Muito bom, muito bom. Isso é importante tirar essa questão. Na época, Vanderlei, o prefeito Pardini fez uma reunião do conselho dele na casa do Dr. André Spadaro, na casa do doutor. Eu fazia parte desse conselho, como sempre fiz, tanto nas questões administrativas da prefeitura, como nas questões políticas. E naquele momento, quando o doutor André Spadaro queria ser candidato a deputado estadual, eu lá nessa reunião,
né? Fui o penúltimo a falar, eu lembro, o prefeito Pardini foi o último, e eu disse, eu escutei todo mundo falar, e no final, Carlinhos, eu pedi perdão para o doutor André Spadaro, por estar na casa dele, e falei para ele, doutor, o senhor me desculpa, eu não acho que o senhor tem que ser candidato a deputado estadual. E falei para o grupo, ninguém desse grupo eu acho que tem que ser candidato a deputado estadual. Eu acho que nós deveríamos, se ninguém aqui quiser apoiar o ex-deputado Fernando Cury, não precisa, nós não precisamos apoiar ele, mas também não precisamos criar um problema para ele. Nós não precisamos. Vamos sentar com o ex-prefeito João Cury, com o Fernando Cury, com mais algumas forças políticas da cidade de Botucatu e vamos combinar o jogo. Olha para você ver, em 22 eu já falava isso, Carlinhos. Vamos combinar para o senhor ser o sucessor do Pardini. O senhor vai ser o candidato a prefeito nosso, nós não se mete aqui na eleição de deputado e o senhor vira o nosso candidato oficial já na mesa, certo? E aí aconteceu tudo isso, eu fui vencido no grupo, maioria do grupo, eu acho que eu fui praticamente o único, e o prefeito Pardini fez algumas colocações também, dizendo que talvez não seria mesmo o momento e tal, mas depois ele acabou apoiando, né? Todo mundo viu que ele acabou apoiando, né, a candidatura do doutor André Spadaro para deputado, isso ficou bastante claro para a população. E aí, Carlinhos, começou a conversa, o Pardini me chamou e falou, eu quero que você seja o coordenador da campanha do doutor André Spadaro para deputado. Eu falei, Pardini, eu acho que isso vai ser bastante difícil. Coerência, né? Falei, vai ser muito difícil, né? E o Pardini ainda insistiu com isso, né? Porque ele sabia da importância minha, né? Da experiência que eu tenho na coordenação, e ele insistiu, né? Para que eu pudesse fazer isso. E eu, Carlinhos, ajudei na campanha do Dr. André Spadaro, mas ajudei dentro daquilo que foi possível fazer, porque eu respeitei o espaço dele. E que se você me perguntar, se você fosse o Dr. André Spadaro naquela época, você colocaria eu, no caso o Paulinho, de coordenador da campanha do Dr. Spadaro? Eu não colocaria. Eu, dentro da casa dele, pedi licença, com respeito, falei para ele não ser o candidato. Falei que nós tínhamos que respeitar o momento que o Fernando Cury estava passando, respeitar, sentar na mesa, alinhar para ele ser o sucessor natural do prefeito Pardini em 2024, né? Então, como que o cara vai ser candidato e vai levar o Paulinho para ser coordenador? Então, eu compreendo perfeitamente a posição do Dr. André Spadaro, e aí entra aquilo que a gente falou, Carlinhos. Isso é hombridade, né? Porque ele podia ter saboneteado não, vem aqui e tal. Não, ele falou, olha, não dá para ter, né? Eu ajudei na campanha, dentro do que eu pude fazer, mas eu compreendo e respeito a posição do Dr. André Spadaro, porque não dava. Eu fui contra a candidatura dele para deputado estadual em Botucatu. Eu fui contra. Como que eu poderia ser o coordenador? Então, era isso que eu queria falar, porque eu sei que estão falando isso por aí. O cara desprezou ele, o cara falou que não queria que ele andasse junto, que não sei o quê. Ele nunca falou que não queria que eu andasse junto. Ele só falou que não confiava em mim porque eu tinha falado que não dava para ser o coordenador dele. Mas, no entanto, que as outras partes da campanha eu ajudei a fazer. Entendeu? Eu gostaria só de perguntar para o Paulinho, você veio aqui hoje, você fez várias críticas, foi duro, foi incisivo, mas não usou desrespeito com nenhum nome, né? Eu gostaria de saber da campanha, né? Como que seria uma campanha? Porque uma hora um vai ter que apontar uma situação do outro. Esse não fez isso, ou esse fez aquilo, né? Como que você pretende trabalhar numa questão de enfrentamento, que na hora que a campanha pega fogo, eu estou vendo aqui nos comentários, inclusive no Facebook, a gente está com uma audiência aí 10, 20 vezes maior do que a gente tem normalmente no dia a dia. Tem então muita gente às 11, tá, tem muita gente contra e a favor aqui. Mas o Vanderlei não fez nenhum comercial, ele está perdendo, tá perdendo ninguém. Se você pegar aqui os comentários depois, Paulinho, você vai verificar. E pessoas contra e a favor, né? Mas normal. Como que você vai trabalhar o nível de uma campanha em que vão ter apontamentos de dedo, né? Até que ponto você vai ter uma crítica e até onde vai ser um ataque, vai ser uma situação, porque você vai receber muita... O grupo que você vai estar trabalhando com o Dr. André Spadaro vai receber também muita crítica, né? Para não falar paulada, falar outras coisas, tudo mais, né? Seja de que lado for. Como que você pretende trabalhar o nível dessa campanha
na hora que ela começar realmente a esquentar e pegar fogo? Ô Cristiano, boa pergunta. Eu acho que não dá para entrar na chuva e não se molhar. Eu acho que essa é a prerrogativa de tudo. Eu acho, Cristiano, que vai ser do jeito que eu falei para você. A gente vai trabalhando e para cada mentira nós falamos 10 verdades. Eu acho que esse vai ser o mote da nossa campanha, entendeu? E mostrar para a população de Botucatu toda a condição, todo o jeito que o doutor André Spadaro tem para ser o prefeito de Botucatu. E isso eu já falava em 2022, que ele poderia ser o sucessor natural do prefeito Pardini. Eu falei isso em 2022. Então, não estou fugindo de nada do que nós falamos. Eu tenho... ontem eu sentei com o doutor André Spadaro, nós conversamos mais de 3 horas junto, em termos de plano de governo, entendeu? Eu pude olhar no olho dele, Cristiano, uma pessoa que gosta de gente, entendeu? Que não está preocupado, Carlinhos, com ferro, com concreto, com piche, que não está preocupado ficar escondido atrás de uma planilha, somando número para ver se dá para isso ou não. É uma pessoa comprometida em melhorar os serviços públicos, porque nós tivemos, Carlinhos, e Botucatu é privilegiada por isso, 2 ótimos prefeitos agora nas últimas gestões, que foi o prefeito João Cury. Eu lembro que quando o prefeito João Cury saiu da prefeitura, Carlinhos, a gente falava que Botucatu avançou em 30 anos. É mentira minha isso? É pura verdade. E tivemos a honra de ter o prefeito Pardini, que é um trator, o homem é um trator para trabalhar. Se atravessa qualquer lado da cidade e você vê obras, né? E é característica de um engenheiro, né? É característica do cara ser engenheiro e ser dessa forma, né? Eu acho que agora, Carlinhos, eu fiz uma avaliação muito pessoal em relação a isso, olhando para a população de Botucatu. Nós construímos muita escola, nós construímos muito posto de saúde, muita pavimentação asfáltica. Agora nós precisamos de um prefeito, Cristiano, que olhe no olho das pessoas e que melhore os serviços públicos, porque tem que melhorar sempre os serviços públicos, né? E que priorize investimento para cuidar das pessoas. E o doutor André Spadaro me mostrou isso ontem. Inclusive, isso vai fazer parte do plano de governo dele, entendeu? Um olhar para as pessoas. Um prefeito que possa fazer de forma... Não que eu estou falando que não tem que fazer obras na cidade. Eu acho que tem que fazer obras na cidade. As obras prioritárias. Mas que os recursos da prefeitura, que os investimentos que nós temos que fazer, seja direto nas pessoas. E eu fiquei muito feliz ontem, a hora que a gente sentou, porque eu queria ouvir isso de uma pessoa, entendeu, Carlinhos? Porque é mais ou menos do que eu penso, entendeu? Então nós temos o privilégio de ter hoje na cidade de Botucatu um pré-candidato a prefeito que gosta de gente e que não vai ficar atrás de planilha, que não vai ficar atrás de ferro, de concreto, de piche, para cuidar das pessoas. Essa é uma crítica indireta ao Fábio Leite? De jeito nenhum. Eu estou falando do meu candidato, do meu pré-candidato. Paulinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu perguntei isso para o doutor André Spadaro, vou perguntar para você. O Paulinho está indo para o lado do doutor André Spadaro, que é candidato a prefeito. Primeiro, o próprio doutor André Spadaro, ele tenta se alinhar ao governo Pardini, né? Ele tenta colar no governo Pardini. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, essa pergunta eu fiz para ele também. Daqui 2 anos, nós temos eleição de novo para deputado. E você falava ainda há pouco, você queria que o João Cury estivesse com a gente. Se o João Cury fosse com vocês, você ia ter um racha entre Pardini e João Cury. E esses 2 nomes são 2 nomes que talvez estejam juntos hoje por uma questão de estar olhando para o horizonte político da cidade, como você mesmo disse, que é necessário a gente ter representantes, né, à altura da cidade de Botucatu, que tem uma demanda dos mais diferentes setores, principalmente saúde, como você falou aqui, da importância do doutor André Spadaro. Então, por outro lado, o doutor André Spadaro, do Podemos, ele está alinhado ao Tarcísio. Republicanos, né? Republicanos. Está alinhado ao Tarcísio, está alinhado ao Bolsonaro. E vão também lançar candidatos aqui. Quem que o Paulinho vai apoiar? Olha, rapaz, eu não discuti isso com o doutor André Spadaro, entendeu? Mas eu nunca votei em candidato de fora de Botucatu. Essa é a minha diretriz, entendeu? Se nós tivermos candidato de Botucatu, o Paulinho vai votar para candidato de Botucatu.
Isso você não tenha dúvida disso, entendeu? Isso faz parte também das minhas convicções, porque não adianta muitas vezes a gente fazer uma campanha para uma pessoa que não é da cidade de Botucatu, que não está sofrendo na pele o que a população de Botucatu sofre. Então, só se não tiver, não temos o candidato a deputado estadual, eu já cheguei, Vanderlei, uma vez, foi bom você falar isso, né? Porque isso é postura, né? E postura tem que ter no homem público, postura e verdade tem que ter nas pessoas que se propõem a estar na política, Carlinho. Pelo menos essas minhas convicções, a gente sabe que não é muito bem assim, mas é o que eu defendo. Quando eu fui filiado do PT em Botucatu, entendeu? Porque eu também tenho as minhas... Né? Não é só torcer para o Corinthians, né? Como diz o outro, Carlinho, que a turma fala que... Né? O importante é ter saúde, né? Muitos amigos no PT, respeito a posição de cada um, mas nunca mais eu posso fazer parte de uma situação dessa, entendeu? Mas naquela época lá, o Antônio Carlos Góes, vocês vão lembrar dessa história, foi candidato a deputado, e eu vi o partido inteiro aprovar o nome dele, e depois abandonaram o cara, largaram o cara a ver navio. Eu chamei o Toninho e falei, Toninho, você é o meu candidato, e eu vou trabalhar para você, nem que for só com a minha família, mesmo que eu não conseguir, entendeu? Então isso é postura, entendeu? Ele era o nosso candidato na época de Botucatu, se eu não me engano, a deputado estadual. Quando o Lelo Pagani foi candidato, quem que ajudou na coordenação do Lelo Pagani para deputado estadual em Botucatu, que ele teve, eu acho que quase 15 mil votos na cidade de Botucatu? Eu estava lá, entendeu? Quando o Fernando Cury foi onde eu estava? Quando o João foi candidato? Então essa é a minha postura. Eu defendo essa cidade, Vanderlei, com unhas e dentes. E eu vou, se o Pardini for o candidato nosso, for o único candidato nosso de Botucatu, e eu não tenho nada contra o prefeito Pardini, não tenho nada, e acho que vai ser um grande deputado se ele for. Acho que o João Cury, com a votação que teve, vai assumir a cadeira, se Deus quiser, agora em 2025, para já assumir na cadeira de deputado federal. Então, eu não tenho problemas, os meus problemas em relação ao prefeito Pardini é zero. Se daqui 2 anos ele chamar eu para a mesa e falar, Paulinho, eu preciso que você esteja junto comigo aqui, nós vamos sentar junto para nós conversar, entendeu? Então, não tenho problema nenhum. Hoje nós estamos discutindo uma situação que é muito importante, Vanderlei, que é a situação, quem vai ser o próximo prefeito em 2025, e que é bom deixar muito claro que não vai ser o prefeito Pardini e não vai ser o prefeito João Cury, o ex-prefeito João Cury. Isso é importante deixar claro. O discurso já está ensaiadinho aqui, o Paulinho já deu um aperitivo do que vai ser o discurso. Carlinho, isso não é preparado. Você está vendo, eu trouxe alguma coisa, escrevi alguma coisa? Mas Paulinho já sabe a linha que você vai adotar. Mas não é preparado, isso é verdade, entendeu? Então uma campanha pautada na verdade tem muita chance de ter sucesso, entendeu? Talvez o nosso lado tenha 2 vantagens só, né? Porque a gente escutou muito sobre vantagens, né? Mas, Carlinho, talvez a maior vantagem de todas é uma campanha ser pautada na verdade. Essa é a minha prerrogativa. E você vai trabalhar para ser o vice do André Spadaro? Eu estou trabalhando nisso. Isso é muito claro, eu estou trabalhando. Eu falei com o João, pedi para ele, falei, por favor, leva eu lá para ser o vice do Dr. André Spadaro, né? Eu sei das dificuldades do João, eu sei dos compromissos que ele tem assumido, mas para mim, Carlinho, não custa nada tentar, vai que dá certo. O não eu já tenho. O não eu já tenho. Legal. Você falou do Antônio Carlos Góes, um abraço para ele, que é um querido amigo. Meu amigo, gosto muito dele. Amigo. Ele é sogro lá do nosso amigo Ricardo da Casa Torres. Ele quase morreu com a Covid, hein? Sim, foi sim, Vanderlei. Vanderlei. Muito mal com a Covid. Foi sim. Ficou internado um bom tempo. Um abração para o Antônio Carlos. Um abraço para ele, né? Bom, Paulinho, eu acho que nós conversamos de tudo um pouco aqui, né, Carlinhos e Cristiano? Agradecer você, meu amigo, pela sua presença aqui, e a gente espera ter, desta forma, clareado, esclarecido muita coisa para a população de Botucatu. Então, vamos deixar aqui nosso agradecimento pela sua atenção com o nosso microfone, com o microfone da Municipalista, e nós somos assim, nós trabalhamos sempre buscando a verdade, deixando as coisas absolutamente transparentes, para que o eleitor, ele evidentemente possa ter ciência de como é que as coisas estão acontecendo e tome as suas decisões que seja melhor para a cidade sempre, né? Só para
um pequeno parênteses aqui. A gente está com audiência espetacular aqui nas redes sociais e algumas pessoas acabam falando: por que se perde tanto tempo com isso? Aqui a rádio, todos os dias, trata de todos os tipos de problemas da cidade. E está chegando um momento em que a gente precisa, até porque é dever nosso, se preparar para uma eleição, que não é brincadeira, que não é uma coisa simples, que não é uma coisa qualquer. São os rumos da cidade que estão, os destinos da cidade que estão sendo discutidos e estão em jogo, né? Então a gente tem que tratar o processo eleitoral com muito respeito e com a importância que ele tem para a cidade. Não é só lá no dia apertar 2 botões e voltar para casa. Então as pessoas são muito simplistas e às vezes muito preconceituosas em relação às conversas sobre política que nós precisamos ter. Precisamos ter. E com essa honestidade que a gente tem procurado desenvolver o nosso trabalho aqui na rádio. Ouvir todos os envolvidos, sejam de que partido for, de que tendência for, né? Para que o eleitor chegue lá em outubro conhecendo as pessoas que estão se propondo a participar desse processo, o que elas pensam em relação à cidade. Então, gente, um pouco menos, né? Não é às vezes qualquer político que senta aqui já vem uma paulada, né? A gente precisa entender quem tem compromisso com a cidade e quem não tem. Entendeu? Perfeito. Talvez essas pessoas faltem o devido conhecimento. Aqui não quero de forma alguma menosprezar o conhecimento de ninguém. Mas quando uma pessoa, a gente fala assim, o cidadão, quem é um cidadão? O cidadão somos nós. Todos nós. Que temos, né, os nossos compromissos. E a nossa cidadania? É a hora que a gente vai votar. Não é só, nós temos que ser o cidadão e exercer a nossa cidadania na hora que a gente vai votar. E depois do voto vem ainda mais o nosso desejo de cidadania, no momento que fala assim: Paulinho, olha, você prometeu tal coisa, Pardini, você prometeu tal coisa, o fulano, o doutor André Spadaro, o senhor prometeu tal coisa, o senhor não fez. Aí é o exercício da cidadania, né? É por isso que o Brasil está desse jeito. Com pessoas que às vezes não conseguem dimensionar a importância, né, do processo eleitoral, da responsabilidade que todos nós temos enquanto cidadãos com a eleição municipal, estadual e federal. Está aí, nós elegemos um cidadão governador do estado que está fazendo uma coisa que o povo de São Paulo não quer, que é privatizar a Sabesp, né? O povo de São Paulo não quer isso, mas ele quer porque quer, né? Então, tudo isso tem uma importância vital, porque a hora que a senhora precisa podar uma árvore na sua rua, a hora que a senhora não for bem atendida no pronto-socorro, no posto de saúde, a senhora vai ligar, muito provavelmente para ligar na prefeitura, mas vai ligar aqui na rádio e nós vamos dar voz para vocês. Isso é exercício da cidadania. E o inverso também é verdadeiro, né? E você tem pessoas que se dispõem a atender com muito respeito, né, ao cidadão que vai lá na prefeitura. E Botucatu, a gente tem cansado de falar que vive um extraordinário momento, graças a Deus, e graças também a essas pessoas que estão lá, né, que enxergam a política como meio realmente de melhorar a vida das pessoas. E a gente precisa valorizar essas pessoas também, né? Sem dúvida. Não estou aqui para ficar lambendo nenhum tipo de político, mas também acho que às vezes é injusto você pegar e medir a régua por uma medida lá embaixo, vendo o que acontece em Brasília, em outros lugares, né? Vamos nos ater ao que acontece aqui na nossa cidade. Muito bem. Paulinho, obrigado. Suas considerações finais. Eu que agradeço, Vanderlei, o espaço, né? E sempre que for chamado, que vocês acharem importante, estarei à disposição, né? Queria aqui, não posso perder a oportunidade de agradecer todas as manifestações de todos os servidores públicos municipais que, quando eu deixei a secretaria, né, fez a solidariedade comigo, e também agora com a minha ida lá, né, para a pré-campanha do Dr. André Spadaro, muito apoio dos servidores públicos municipais, né, as entidades sociais, né, a Sueli, para você ter uma ideia, que é uma das pessoas muito
próximas, também está deixando, né? Eu quero anunciar aqui a Prefeitura Municipal de Botucatu para estar acompanhando eu nessa caminhada, junto com o Dr. André Spadaro. Então a gente vai ter muito trabalho, né? Mas eu acredito nos milagres de Deus e sei que Deus quer que Botucatu continue nos trilhos. Às vezes as pessoas falam, fica falando o nome de Deus, isso é as minhas convicções, no que eu acredito. Para mim tudo é milagre, Carlinho, eu acredito nisso, de verdade, não é demagogia. Então, Vanderlei, agradecer o Carlinho, o Cristiano, né? Não é uma pessoa do qual eu respeito pela imparcialidade que vocês têm, né? Da Agência 14 News, a Estação Notícia. Então, eu só tenho gratidão, Vanderlei, estou com o coração muito leve, muito tranquilo, vou trabalhar muito, Vanderlei, porque eu sou um cara que trabalho, né? Como eu disse para você, quem levou em 2016 o prefeito Pardini, em cada canto dessa cidade fui eu, à noite, de sábado, domingo, feriado, né? Então, eu estou programando a minha agenda, já falei com o doutor André Spadaro amanhã, e nós vamos gastar sola de sapato. Nós vamos apresentar mais ainda o doutor André Spadaro para a cidade de Botucatu, da pessoa que ele é, que gosta de gente. Eu acho que é isso que é o papel nosso agora, daqui para frente. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.